assistente judiciário programador lá em 2019, o examinador fez a seguinte pergunta, né? E pela criação da Defensoria Pública da União em 1994, que atende muitos segurados do INSS que têm de recorrer ao Poder Judiciário para conseguir um benefício, o examinador destacou o verbo ter aí, pessoal, né? Você está vendo o verbo ter aí que está destacado. E aqui eu preciso chamar a atenção também de um seguinte detalhe para vocês aqui. Seguinte, o que acontece? Muita gente confunde, e é muito comum isso acontecer, muitos candidatos me perguntam. Você está vendo aí, né? Você está vendo no trecho, aí no texto aí em cima, que a gente tem um verbo que está com o sinal circunflexo, o acento circunflexo desse verbo, ele aparece aí, você vê ele com acento circunflexo, né? Muitas pessoas me perguntam se houve alteração na nova ortografia em relação a este verbo. E aí a gente precisa tomar cuidado porque não houve. A questão do singular ou do plural com o verbo ter não teve alteração na nova ortografia que foi promulgada lá em 2009. Tá? Então vamos chamar a atenção aqui para você não complicar aí depois. Deixa eu voltar aqui para o slide. Agora vamos ver o seguinte. O examinador vai fazer a seguinte pergunta aqui, ó. A forma verbal, ou seja, o verbo que está conjugado, né, ele está conjugado, concorda com o termo muitos segurados? Sim ou não? Pergunta que ele faz. Bom, o primeiro passo aqui é o seguinte, o verbo ter, ele é um verbo pessoal, né? Portanto, ele tem sujeito, e se ele tem sujeito, ele vai ter um núcleo do sujeito, e o verbo vai concordar com esse núcleo. Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se ele estiver no plural, ele vai ficar no plural. Vou perguntar para esse verbo, vou questionar, né, perguntar para ele, verbo, quem ou o que tem de recorrer ao Poder Judiciário para conseguir seu benefício? Ele vai responder, muitos segurados do INSS aqui tem que fazer isso. Vejam que a gente tem um pronome relativo aqui, ó. A identificação desse pronome relativo é importante também. Eu vou mostrar para vocês por quê. Quando a gente identifica um pronome relativo, significa dizer o seguinte, ele está retomando um substantivo ou um nome que está anteposto. No caso aqui, muitos segurados do INSS. Então, o pronome que, ele volta, ele vai atrás de um nome, de um substantivo, e ele encontra o substantivo aqui, que é segurados, certo? Muito bem? Muitos aqui, ele é um pronome, e esse pronome ele está no plural e masculino justamente para concordar aqui com esse substantivo, né? Os pronomes concordam com o substantivo a que se refere. Em número e em gênero, se fosse seguradas, aqui seria muitas. Então, o núcleo do sujeito está aqui, ó. E o verbo está concordando com esse núcleo. Acontece o seguinte, esse verbo ter, e você repara que ele foi conjugado aqui na frase, no texto, ele está conjugado aqui, na terceira pessoa do plural, porque muitos, né, aqui, ó, muitos segurados é o sujeito da oração, portanto, ele está conjugado aqui com ele. Quando esse verbo ter, ele está conjugado na terceira pessoa do singular, diferente de quando ele estivesse conjugado na terceira pessoa do plural, só que em ambos os casos, nós vamos ter aqui uma conjugação no presente. É o chamado presente do indicativo. Então, vem a regra e diz o seguinte, olha, verbo ter. Verbo ter. Aliás, pessoal, isso serve para o verbo vir também, viu? A mesma regra, tá? Conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ele vai receber esta grafia aqui, ó, sem acento. Por outro lado, se ele estiver conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, no plural ele vai receber o acento circunflexo e, conforme eu disse a você agora, não houve alteração na nova ortografia em relação a este verbo. Ele continua sendo grafado com acento circunflexo,
quando tiver uma terceira pessoa do plural, conjugando esse verbo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, ele vai ter o acento. Se tiver no singular, ele não recebe esse acento. E como eu disse a vocês, o verbo vir acontece da mesma forma. Vou até aproveitar aqui e mostrar o verbo vir aqui para vocês, também conjugado nessa mesma maneira, tá? Então, exemplo aqui, ó, se eu digo assim, ó, ele vem aqui todos os dias, o verbo vir está conjugado na terceira pessoa do singular. O verbo ter também, ó, ele tem muitos livros, por exemplo. Ele ou ela, né, pode ser aqui. Se fosse o eles, né, ou elas, aqui seria eles ou elas vêm, ela recebe o acento circunflexo, e no caso do verbo ter, também ele vai receber o acento circunflexo. Então, pessoal, isso não foi alterado na nova ortografia, continua igual, antes ou depois do acordo ortográfico, é a mesma coisa. Portanto, pessoal, se esse verbo ter está conjugado desta forma, com um acento circunflexo, é porque ele está na terceira pessoa do plural e alguém está conjugando esse verbo. Esse alguém é um sujeito que possui um núcleo segurados aqui e esse verbo está concordando com este núcleo. Portanto, a resposta é sim. Esse é o sujeito, ele concorda com o termo muitos segurados do INSS.